Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Tome Nota. Que bom que você está aqui. Todas as semanas nós estamos aqui comentando uma das lições da nossa revista Ensinando as Nações Jovens e nós estamos nesse trimestre, está chegando já ao final. Nós estamos estudando a revista, olha só ela aqui, O Jovem Cristão e a Saúde Emocional. Tem sido incrível. Eu tenho certeza que você tem sido abençoadíssimo por todas as lições que aqui foram e até aqui foram ministradas. Nós estamos aqui para gravar sobre a lição 10, Segredos para Afastar a Covardia. E conosco está aqui a nossa irmã Caroline. É isso mesmo? Pode me chamar de Carol. Carol, a irmã Carol está aqui, é escritora dessa revista Segredos para Afastar a Covardia, lição 10. E nós somos estamos muito felizes, somos muito honrados por ter você aqui conosco, irmã. Ai, a honra é toda minha, é um privilégio, uma alegria muito grande poder participar do Tome Nota, inclusive sou fã. Que essa lição também venha ser uma bênção para a vida de todos que a lerem ou assistirem esse Tome Nota. Nós vamos falar de um tema muito relevante, muito importante, então espero que de fato venha abençoar a todos. Olha só que bom saber que você é fã aí do Tommy Nota, que legal. Tommy Nota realmente tem abençoado muito os nossos jovens, vira e mexe. Eu encontro jovens, nossa, e líderes de jovens falam, nossa, eu aprendi muito com aquela gravação e tal. Realmente edificante mesmo. E vamos lá. Deus abençoe mais uma vez por estar aqui. E eu quero já falar para vocês que estamos assistindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Curte esse vídeo já para você não esquecer. Se inscreva nas nossas redes sociais, no Instagram, Comep Morada, tá bom? Irmã Carol, é o seguinte, falar sobre covardia realmente não é fácil, né? Eu estava lendo aqui, eu li a lição que você escreveu, está incrível mesmo, mexeu muito comigo, porque é um tema que eu não vejo muito falando sobre isso. E as pessoas, quando tem essa situação aí de com problema com covardia, muitas das vezes é vista como fraca, uma pessoa fraca, e isso mexe muito com a pessoa, né? Então, assim, realmente não é fácil, até porque quem tem esse problema de covardia nunca fala, dificilmente vai se assumir, não, realmente eu tenho esse problema e tudo mais, eu quero ajuda e assim por diante. Mas para a gente começar aqui a falar, fala para a gente o que quer dizer realmente se é covardia e quais são os sinais que a pessoa está sofrendo com isso. Bom, a covardia, ela é basicamente a fuga de atitudes e decisões que precisam ser tomadas. Então, nós percebemos quando alguém está sendo covarde ou quando nós mesmos estamos sendo covardes, quando não queremos sair da nossa área de conforto por medo de fazer alguma coisa, aquilo dar errado, acabarmos nos frustrando, ou por receio de falar algo e aquele receio de ouvir um julgamento, de ser criticado. Então, é deixar de se posicionar de fato em algo que precisa ser feito por falta de coragem, por falta de ousadia. É muito interessante porque podemos perguntar para qualquer pessoa, qualquer um vai dizer realmente nós precisamos ter coragem. Mas a questão é como nós vamos alcançar essa coragem? E nós temos essa resposta em um versículo bem pequenininho, mas que nos ensina muito. Está escrito ali em 1 Timóteo 1,7, que é o versículo-chave da nossa lição, que diz: porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas já tem nos dado espírito de poder, espírito de amor e espírito de equilíbrio. Então, é a partir desses três pontos, inclusive, vamos conversar ao longo do vídeo, ao longo do Tome Nota, que nós vamos conseguir nos posicionar como cristãos, que nós vamos conseguir continuar caminhando, porque, inclusive, nós somos peregrinos nessa terra. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, diz que nós somos cidadãos dos céus. Significa que aqui no mundo nós somos viajantes. E por sermos peregrinos é que nós não podemos parar. Nós precisamos seguir sempre entendendo que Deus tem um propósito para a nossa vida. E até que nós alcancemos o céu, que é o nosso verdadeiro lar, nós temos que continuar
caminhando a todo instante com ousadia, com coragem, e para alcançar isso precisamos desse espírito de poder, espírito de amor e espírito de equilíbrio. Verdade. E aí você já falou algo sobre o espírito de poder, né? Deus, assim, a gente vê claramente através da sua lição que o Espírito Santo te inspirou e nos mostrou e nos ensinou que Deus chamou a gente para ser corajoso, né? Deus nos chamou para ser pessoas corajosas e para isso a gente precisa ter esse espírito de poder. E eu queria que você explicasse para a gente o que significa esse espírito e como que ele se manifesta em nós. Como que isso Eu gosto, acontece? Como que eu sei isso? eu gosto sempre de dizer que nós não seguimos a um Deus que é invasor, é um Espírito Santo que invade, não. Então, a partir do momento que nós damos liberdade para o agir, para o mover do Espírito Santo, é que vai ser visível em nós esse agir e o espírito de poder. Então, o poder, se nós pegarmos para estudar ali a origem da palavra, do latim, nós vamos ver que significa a capacidade de realizar algo. E não é uma capacidade que vem de nós, porque não é pela minha força, não é pela sua força, não é porque nós somos bons, não, mas porque Deus é bom e é porque a partir do Espírito Santo de Deus é que nós vamos realizar as coisas. Então, isso tudo acontece, nós vamos atrás de tudo, nós fazemos o que é necessário, nós conseguimos alcançar coragem e ousadia a partir do Espírito Santo. É Ele quem nos concede o espírito de poder. E nós conseguimos ver isso, inclusive, está na lição, pela trajetória de Pedro. Nós vemos um Pedro antigo, muito diferente de um Pedro quando ele recebe o Espírito Santo de Deus. A trajetória de Pedro muda totalmente, porque o Espírito Santo de Deus muda a vida dele, muda os hábitos dele. Gosto também de dizer que quem realmente é habitado pelo Espírito Santo denota hábitos do Espírito Santo. Não tem como fugir disso. Então, Pedro ali, depois do dia de Pentecostes, inclusive, ele começa, a partir do dia de Pentecostes, ele começa a pregar com uma autoridade muito grande, começa a pregar com uma firmeza muito grande, começa a realizar aquilo que precisa ser realizado, não porque é algo que vem da cabeça dele, como ele fazia, como ele fez várias vezes, inclusive momentos que ele fraquejou, que ele errou, que ele foi instável, mas ele começa a fazer de acordo com os planos do Senhor. E a Bíblia, em Jeremias, nos diz que melhores são os planos do Senhor para as nossas vidas. Então, o espírito de poder é isso, ele nos impulsiona a realizar aquilo que precisa ser realizado realmente com autoridade, com firmeza que vem do Espírito Santo. Nós somos capacitados por ele. A transformação que você cita aqui de Pedro é incrível, né? Porque um cara que correu, um cara que abandonou, um cara que negou, um cara que desistiu, depois se torna aí um grande pregador, alguém super usado por Deus a partir dessa transformação, desse espírito que toma conta dele, né? E é fantástico essa mudança que acontece na vida do ser humano. Inclusive, ele se torna um exemplo muito grande para nós. Quem quer se espelhar em Pedro, que antes desistia, que agia com impulsividade? Ninguém, mas todos queremos nos espelhar em Pedro, que é transformado pelo Espírito Santo. Então, o espírito de poder ele é capaz de fazer isso, transformar as nossas vidas exatamente por nos tornar ousados, nos tornar corajosos, que é o que Deus requer de nós. É engraçado que o Pedro que desiste, né? O Pedro que afundava é um cara que é mais parecido com a gente. Muitas das vezes a gente critica o coitado do Pedro, né? Fala, ah, mas o Pedro afundou. Mas ninguém lembra que ele deu uns passos em cima da água lá, né? Então, realmente ele é um exemplo para a gente, para que nós possamos entender que a partir do momento que nós permitimos que o Senhor, primeiro para a gente entender que nós por nós mesmos não fazemos nada, né? Mas a partir do momento que nós somos guiados, direcionados por esse Espírito, coisas sobrenaturais, extraordinárias acontecem na vida do homem. E é E incrível. E nós precisamos fazer a nossa parte, que é buscar e dar liberdade, porque querer ser usado como Pedro foi usado não é um ponto final. Nós precisamos nos inspirar e buscar como ele buscou. Nós precisamos dar liberdade, como ele deu liberdade ao Espírito Santo. Isso é muito importante. Exatamente. E aí, mais para frente, mano, você vai falando aqui de algo bem legal, que é o espírito de amor, falando que é necessário para que a gente possa exercer o nosso ministério com coragem e benevolência. Eu achei até interessante que esse primeiro
parágrafo que você colocou, o espírito do amor é necessário para que o poder não seja empregado com dureza e sem benevolência. Eu achei bem legal isso, porque se realmente a gente não tiver amor, não adianta, não é verdade? Então, fala para a gente um pouquinho sobre a importância desse amor e como ele pode nos motivar aí a fazer cumprir o que Deus espera de nós. Realmente é muito interessante o que o irmão falou, porque para nós termos coragem, a primeira coisa é o espírito de poder. Mas o espírito de poder nos impulsiona a fazer com firmeza, com autoridade. Mas para que isso não seja empregado realmente sem nenhuma benevolência, vem o espírito de amor. Né? Vira um Jesus é trator, né, lindo, irmã? realmente. Então, assim, já ouviu aquela frase? Mexe comigo, mas não mexe com meu filho? Sim, demais. Mãe mesmo sempre diz isso. Por que que quando alguém mexe com o filho, a mãe ela vira uma fera, vira uma leoa, quer proteger e defender o seu filho? Porque ela é tomada por coragem. Mas essa coragem vem de onde? Vem do amor. Um amor que já existia ali dentro. Então, para que nós consigamos alcançar a coragem necessária para a nossa caminhada, inclusive nossa caminhada cristã, é totalmente necessário que nós sejamos também tocados pelo espírito de amor. E nós temos muitos versículos na Bíblia que falam sobre o amor. A tábua mesmo dos 10 mandamentos, se nós pegarmos para estudar, as duas divisões. A primeira tábua, com 4 mandamentos, falam sobre o amor a Deus. E os 6 outros mandamentos na segunda tábua falam sobre o amor pelo outro. Então, todos os 10 mandamentos são baseados no amor. Então, olha a importância do amor. Mas também não é fácil amar independente da circunstância, mas nós temos um exemplo muito grande que é Jesus. Jesus conseguiu amar Judas, Jesus conseguiu amar o ladrão ali na cruz, e Jesus voltando a Pedro, Jesus também amou a Pedro. E é muito interessante, isso não está na revista, mas cabe totalmente aqui. Depois que Jesus é crucificado, Pedro ele volta a pescar. Olha que interessante. Pedro ele é encontrado por Jesus pescando. Pedro anda com Jesus durante 3 anos. Vê Jesus ministrando, vê Jesus ensinando, vê Jesus ajudando, realizando milagres. E mesmo assim, após Jesus ser crucificado, Pedro volta para onde? Para dentro do barco. Mas então, ali no barco, ele enxerga alguém na areia vindo em direção a ele, que é Jesus. Não é alguém que aponta para ele e o chama de covarde, o critica por ter voltado para o barco. Não é alguém que reclama. Não, não é alguém que julga Pedro, mas alguém que chega até Pedro com amor e também pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E eu acho isso muito lindo. Mas é mais interessante ainda quando nós entendemos totalmente o contexto dessa conversa. Quando nós pegamos a origem de quando o João realmente escreve essas palavras ali no Evangelho de João, ele coloca amor com determinados e diferentes significados. Então, na primeira pergunta de Jesus, ele fala assim: Pedro, tu me amas agape? Ou como alguns gostam de dizer, tu me amas ágape? Ou seja, é um amor sacrificial, um amor em um nível maior, Condicional. incondicional. Então, Jesus está perguntando ali para Pedro: Pedro, tu me amas, agape? E Pedro responde: eu te amo, filéu. Porque filéu é um amor de amizade. E aí Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas, agape ou ágape? E Pedro responde: tu sabes, eu te amo, filéu. Por que tu sabes? Porque quando estavam na ceia, Jesus e seus 12 discípulos, Jesus fala assim: alguém vai me trair. E todos os discípulos falam assim: Senhor, mestre, porventura serei eu? Porque os discípulos reconheciam em si uma falha que poderia acontecer. Reconheciam que eles não tinham um amor ágape. Mas Pedro é o único que fala assim: não, eu morrerei por ti. Estou pronto para ir para a prisão, estou pronto para morrer por ti. E é exatamente este Pedro que nega Jesus 3 vezes. Pedro nega Jesus, se arrepende, mas depois do arrependimento volta a pescar. E aí, na terceira vez, Jesus muda a pergunta. Olha que interessante. Jesus pergunta assim: Pedro, tu me amas, filéu? É como se Jesus estivesse falando assim: Pedro, então é realmente esse o amor que tem para me oferecer?
E aí Pedro responde: sim, eu te amo, Filéu. Porque ali ele reconhecia que o amor dele não era tão grande como antes ele imaginava. No momento que ele fala, eu morreria por ti. Mas Jesus não abandona Pedro, porque Jesus não é um Deus, não nos abandona. Deus não é um Deus de abandono. Deus não é um Deus de colocar o dedo na nossa frente e nos julgar, mas é um Deus de amparo, um Deus de cuidado, um Deus de zelo e, sobretudo, é um Deus de amor. Então Jesus fala assim para Pedro: Pedro, então cuida das minhas ovelhas. É a mesma coisa que para nós, e serve para nós. Às vezes, fazendo uma avaliação de nós mesmos, nós percebemos que podemos não estar ali naquele amor tão grande, um amor sacrificial, mas ainda assim, Jesus nos acolhe. Ainda assim, Jesus está conosco e querendo que a cada dia que passe nós tenhamos um relacionamento mais próximo com Ele, um relacionamento mais íntimo com Ele, para que talvez um dia assim cheguemos ao amor agape e que nós consigamos alcançar a nossa salvação, que é isso que Deus tem para nós. Então, aqui entra todo o espírito de amor. Esse espírito de amor, ele é necessário para que possamos agir com empatia, para que possamos agir com solidariedade, com compreensão. Entendi. E é interessante que você colocou aqui sobre a questão de exemplo, de Jesus ser um exemplo do amor. E cita ali, como você falou, Judas, Pedro e aquele irmão crucificado ali, o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. Então, Jesus ama alguém que o traiu, Jesus ama alguém que o abandonou, que o negou, e Jesus ama alguém que toda a sociedade tinha desprezado, um ladrão. Então, isso é tão forte e a gente às vezes a gente deixa isso passar e a gente acaba praticando coisas totalmente à contrária. Alguém vem, fala algo da gente, não é a nossa ação amar, né? E acho que a coragem aqui, ela é muito mais do que uma questão de ação para que eu venha fazer alguma coisa, mas é uma coragem de até amar ao próximo e perdoar o meu próximo. A coragem, ela pode ser, sabe, empregada aqui em vários aspectos da nossa vida também. E E é incrível. é incrível, porque o amor, ele vai muito além de sentimento. Tem muitas pessoas que ligam o amor ao puro sentimento, mas não, o amor também é ação. Como nós temos agido como cristãos que realmente amam, nós vemos, inclusive, falando de Pedro novamente, um exemplo da caminhada de Pedro, nós conseguimos ver nitidamente Pedro com o espírito de amor, inclusive está na lição, quando Pedro e João estão indo ao templo orar e eles veem ali um coxo. E aí Pedro sai da sua área de conforto, vai até o coxo, libera uma palavra, a partir dessa palavra o coxo é curado. Então, neste momento, nós vemos que está sendo empregado o espírito de poder. Ele fala com autoridade, ele fala com firmeza, ele vai lá, realiza algo a partir do Espírito Santo, mas depois disso, depois que o coxo é curado, ele não abandona aquele homem. Ele estende a mão para aquele homem, ele espera aquele homem se levantar, conseguir realmente firmar as pernas. Esse é o espírito de amor. Então, nós vemos aqui a transformação de Pedro. É o espírito de poder, mas sempre acompanhado com o espírito de amor. E é isso que o impulsiona, o mune de coragem para fazer aquilo que é necessário. Aleluia, irmãos. Aleluia. Ainda bem que nós temos aqui umas 4 horas para bater um papo sobre isso aqui, porque é um assunto que vai até amanhã, se a gente deixar. Pessoal, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte aí. Se você não inscreveu-se no canal, se inscreva. Lembrando que na descrição do vídeo nós temos o link para você fazer o download do PDF da nossa revista, que está incrível. E o tema Jovem Cristão e a Saúde Emocional. E essa aqui, essa lição, é a lição Segredos para Afastar a Covardia, que é o que nós estamos tratando aqui hoje com a nossa irmã Carol. Irmã, você finaliza aqui a lição falando sobre equilíbrio como uma característica muito importante, né? Para quem age de forma corajosa. Representa para a nossa vida
espiritual e como que ele nos afasta da inconstância. Então, nós vemos o espírito de poder, depois o espírito de amor, e está faltando algo aí, especialmente pensando em Pedro. Falta o equilíbrio. Por que isso? Porque Pedro, ele tinha um temperamento sanguíneo. Então, ele agia ali pelo momento mesmo. A gente percebe, por exemplo, quando ele pula do barco, falando que queria andar sobre as águas, mas afunda. A gente vê ele querendo defender Jesus, mas vai lá e corta a orelha de Malco, sendo que não era o propósito de Cristo. Um outro momento que a gente percebe também esse temperamento de Pedro é quando ele está ali para orar com Jesus no monte. E Jesus fala assim: olha, fique em vigilância, ore. Jesus se afasta. Quando Jesus volta, Pedro e outros discípulos estão fazendo o quê? Dormindo. Alguém tinha se comprometido a ficar com Jesus, a orar com Cristo. Então Jesus fala: vigiem, orem. Jesus volta para o seu canto. Jesus, ali no livro de Lucas, fala que Jesus chega a suar sangue, tamanho a sua angústia. Enquanto Jesus está passando por isso, os discípulos estão dormindo normalmente, novamente. Pedro ali, novamente dormindo. Então, Jesus, pela segunda vez, vigiem, orem. Jesus se afasta novamente para orar. Quando ele volta pela terceira vez, dormindo. Então, era alguém que falava algo, mas no final acabava fazendo outra coisa, acabava desistindo. Então, ele precisava do espírito de equilíbrio, e é algo que Deus tem para nós também. Equilíbrio para que nós possamos tomar decisões sábias, sensatas, com bom senso, para que possamos tomar atitudes moderadas. É o que Deus tem para nós. Deus tem para nós domínio próprio, Deus tem para nós equilíbrio das emoções. Né? Na história de Pedro, antes a gente via alguém que era inconstante, mas depois do espírito de equilíbrio, ele passa a ser alguém que era ousado, mas que continuava fazendo aquilo que era necessário. E aqui cabe nós falarmos rapidinho a diferença entre ser destemido e ser corajoso. Isso eu Destemido achei é aquela... incrível. Eu achei, só te cortando, mas eu achei incrível o que você colocou referente a isso aqui, essa diferença de alguém destemido e corajoso. Explica isso pra gente. Porque tem muita gente que acha que Pedro era corajoso. Eu enxergo Pedro sendo destemido. E depois do o espírito de equilíbrio, ele passa a ser, de fato, alguém que era corajoso. Por quê? Destemida é aquela pessoa que é desprovida de medo. Vamos pensar em alguém atravessando uma rua, por exemplo. Alguém que é medrosa ao ponto daquele medo paralisá-la, aquela pessoa não vai nem sequer atravessar a rua. Então não podemos deixar que nenhum medo, nenhuma timidez, nenhuma barreira nos paralise. Precisamos continuar caminhando. O outro extremo é a pessoa que é destemida. É aquela pessoa que atravessa a rua sem nem sequer olhar para os lados. Porque ela acha que não vai acontecer nada, não vai vir nenhum carro, ela não tem cautela. Ela simplesmente atravessa a rua. Essa é a pessoa destemida. A pessoa corajosa é aquela pessoa equilibrada. Está ali entre os dois extremos, está ali no meio, que é o que Deus requer de nós. Então, seria a pessoa que não deixa o medo paralisar. Então, ela atravessa a rua, mas ela olha para os dois lados como cautela, como sinal de alerta. Então, na nossa caminhada cristã, pode acontecer que o medo bata a nossa porta, que a timidez bata a nossa porta. Normal. O que não pode é isso nos paralisar ou nos tornarmos pessoas sem medo nenhum, que é o outro extremo que eu comentei. Alguém que não tem cautela nenhuma. Nós precisamos ser equilibradas, precisamos ter domínio próprio, precisamos olhar para os dois lados da rua, mas atravessar a rua. Esse exemplo aí eu acho que foi incrível, eu tenho certeza que todo mundo entendeu. Pessoal, a gente está chegando ao final. Olha só, passou tão rápido. Você, eu tenho certeza que nem piscou, nem deu tempo de você fazer um lanche. E a gente já chegou ao final. Irmã Carol, Deus abençoe. Mande um abraço aí para todos os nossos irmãos de Anápolis, da Vila Sul, aí no pastor Osiel Batista. Um grande abraço para todos eles, para todos vocês aí. Deus abençoe muito pela sua participação aqui em mais um Tome Nota. E quero lembrar também a todos que estão aí nos assistindo que está chegando o nosso acampamento de jovens. Nosso acampamento de jovens Youngs Camp, 7, 8 e 9 de outubro.
Se você ainda não fez a sua inscrição, eu quero muito que você acesse lá o nosso site comec.com.br e faça ela o quanto antes. O link vai estar aqui na descrição dos vídeos. Irmã, deixo aí alguns minutos para você fazer as suas considerações finais e já agradecendo muito mais uma vez a sua presença aqui no nosso Tominota. Bom, eu quero terminar citando mais uma vez o versículo base, porque às vezes nós fazemos uma leitura muito corrida e não nos atentamos a detalhes. Mas o versículo diz que Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Presta atenção. Deus não tem nos dado de covardia. Significa que Deus já tem nos dado espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Não é algo que Deus tem para nós no futuro. Ele já tem nos dado. Então, nós precisamos, de fato, tomar posse, dar liberdade ao Espírito Santo, que foi algo que nós falamos no começo, e não deixar nada nos paralisar. Lembrando que Deus é um Deus que nos sustenta, é um Deus que está conosco a todo momento e que nos ama de uma maneira imerecida. E finalizo lendo rapidinho, vou ler para não errar nenhuma palavra, o pensamento que está ao final da lição, que diz o seguinte: coragem é quando você tem medo de altura e ainda assim não se ancora no chão. Corajoso pode ter medo, mas não deixa o medo paralisar. Nós somos cristãos fortes, abençoados por Deus, já creio nisso. Então, assim, da mesma forma que Deus falou muito ao meu coração, eu oro para que Deus fale ao coração de cada um que chegar a ler essa lição ou assistir esse Tome Nota, que Deus possa abrir a visão espiritual de cada um e possa nos impulsionar a aprender mais acerca da tua palavra. Amém? Na Amém. palavra do Senhor. Glória a Deus. Mano, Deus abençoe, que Deus continue te usando, você continue sendo bênção nas nossas vidas e continue escrevendo muitas e muitas lições, inspirando os nossos jovens aí ao longo de muitos anos e em todos os lugares. Deus abençoe vocês que estiveram conosco até aqui e até o próximo Tome Nota. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada pela oportunidade.